Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. Seja bem-vindo a mais uma live da sua subseção OAB da Lapa. E hoje o nosso tema: limites da publicidade na advocacia. Meu nome é Luiz Rogério Barros, sou presidente da 96ª subseção OAB da Lapa e hoje o nosso convidado é ele, Dr. Fernando Freire, conselheiro federal da OAB por São Paulo, corregedor-geral adjunto do Sistema OAB. Dr. Fernando Freire, é uma honra, é um prazer ter Vossa Excelência, este gigante da advocacia e da OAB aqui conosco. Muito boa noite, Dr. Fernando Freire. Boa noite, presidente Luiz Rogério. Agradeço o honroso convite da subseção da Lapa para participar deste evento virtual. Dr. Fernando Freire, a honra é toda nossa, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar o convite e estamos aqui nessa subseção virtual agora, juntamente também com esse nosso grande amigo, parceiro, nosso gigante, Dr. Martins Gonzalez, vice-presidente da subseção da Lapa. Boa noite, Dr. Martins. Boa noite, Dr. Martins. Boa noite, meu presidente Luiz Rogério, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo, meu irmão. Boa noite, doutor Fernando, Boa noite. Nosso conselheiro aí, muito obrigado pela presença, sempre um prazer falar contigo. A satisfação é minha, doutor Martins. Eu quero convidar você, amiga internauta, a fazer seus comentários, a deixar aí suas sugestões, suas perguntas aqui no nosso chat. Participe aqui na nossa live. Vou passar agora a palavra ao Dr. Martins para abrir os trabalhos dessa nossa live juntamente com o Dr. Fernando Freire. Dr. Martins está com a palavra. Muito obrigado, doutor Luiz. Doutor Fernando, como já disse, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Poder aqui desfrutar um pouco e explorar um pouco esse conhecimento que o doutor detém aí e poder passar e orientar não só os advogados mais experientes, mas principalmente os jovens advogados que muitas vezes acabam tropeçando, digamos assim, no nosso código de ética, da nossa OAB. Hoje, para falarmos de publicidade, eu gostaria de fazer uma pergunta e um questionamento ao doutor. Eu imagino que o doutor tenha tanta experiência nesse assunto que vai poder esclarecer. Hoje se tem utilizado muito as redes sociais para a divulgação dos sites, de escritórios, e automaticamente se fazendo aí muitos posts, muitos vídeos no YouTube, né? O que mais a gente está vendo hoje? Alguns acompanhados depois de uma venda de um curso ou outro, mas o que a gente tem visto bastante isso. E qual seria, há um limite para o advogado, para a advogada, fazer esses posts, fazer esses vídeos, por dia, semana, mês. O artigo 28 nos diz que a divulgação, a prospecção deve ser moderada e discreta. Aonde nós alcançamos aí seria o limite do moderado e do discreto? Doutor Fernando, o senhor poderia esclarecer isso para nós? Vou tentar, doutor Martins. Então, presidente Luiz Rogério, doutor Martins, eu sou velho, né? E como velho, já tenho os cabelos brancos, se me permitem, queria saudar inicialmente todos os internautas e a advocacia também lapiana, na pessoa do vice-presidente Martins, saudar todos os eventuais integrantes de turmas de TED, defensores, assessores, instrutores, relatores, na pessoa da presidente Ana Lúcia, que é presidente da 5ª turma do TED, uma advogada indicada pela subseção da Lapa. Saudar ainda todos os eventuais diretores e presidentes de subseção, que são 240 e alguma coisa, atualmente 246 por aí. Saudar todos na pessoa do presidente Luiz Rogério e novamente agradecer o convite
do vice-presidente Martins e do presidente Luiz Rogério por participar dessa live. Presidente, eu vim como Vossa Excelência sem terno, vejo que o vice-presidente Martins já veio mais formal, veio de blazer. Mas, já que nós estamos nessa conversa, para responder a pergunta do Dr. Martins, se me permite, queria falar um pouquinho antes sobre algumas questões, alguns pontos que me parecem importantes. Primeiro, assim, que o Conselho Federal está muito preocupado com esse tema da publicidade na advocacia. Então, ele é tão preocupado que ele lançou um questionário, que está no site da OAB Federal. O site é o www.oab.org.br. Se o advogado e advogada entrar, ali do lado direito tem lá um banner Limites da Publicidade na Advocacia. A OAB quer ouvir vocês, justamente aquilo que nós vamos tratar hoje sobre isso. Por que disso? O corregedor geral da OAB, Dr. Ari Raguian, ele é o secretário adjunto do Conselho Federal e é o corregedor nacional. Ele está muito preocupado em saber justamente na linha daquilo que o doutor Martins perguntou. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vou lembrar a todos que o que está em vigor atualmente é o provimento 94/2000. E no ano 2000, o presidente Luiz Rogério estava brincando ainda de dado na escola. O doutor Martins estava ainda jogando lá, provavelmente brincando de guerra de mamona lá todos muito jovens. Tal. No ano 2000 não tinha Facebook, não tinha linha de transmissão, não tinha Instagram, não tinha nada disso. O provimento, então, está vencido. 94/2000 precisa ser atualizado. O doutor Ari Raguian, que é o corregedor-geral, resolveu lançar essa campanha. E aí eu peço para o colega advogado da LAPA ou de outras subseções, que entre no site do Conselho Federal, mais uma vez, www.oab.org.br. Do lado direito vai ver o banner lá. Tem 4 questões, demora mais ou menos 5 ou 8 minutos para a pessoa responder, e é importante que os advogados, os mais novos, os mais antigos, as advogadas mais novas, os mais antigas, respondam, porque o Conselho Federal, o doutor Ari, quer justamente ouvir o que a advocacia clama por mudanças. Então, minha primeira manifestação é provocar todos os advogados e todos os advogados que estejam nos ouvindo, que eventualmente então entrem no site do Conselho Federal para ajudar nessa interpretação daquilo que a advocacia anseia atualmente no que diz respeito às redes sociais. A segunda coisa também que me parece importante, eu já fui do Tribunal de Ética, hoje em dia não sou mais, mas assim, ainda tem um pezinho lá, dizer que o Tribunal de Ética de São Paulo, que hoje é presidido pelo conselheiro Carlos Kaufmann, é muito preocupado justamente naquilo que a advocacia puder fazer, eventualmente, de uma atitude infracional. E aí disponibiliza um endereço eletrônico para qualquer advogada, qualquer advogado ou qualquer pessoa que presencie algo que possa parecer infracional, possa encaminhar por e-mail. É no etica.ted.gp@oabsp.org.br. Eu vou repetir, etica.ted.gp@oabsp.org.br. Então, qualquer pessoa que tomar ciência de algo que possa parecer infracional, se quiser encaminhar para o TED, os processos são sigilosos, essa é uma característica do processo disciplinar. De toda forma, tenho certeza que será analisado. Não vou fugir da pergunta do doutor Martins. O que me parece... Doutor Freire, só poderia repetir, por gentileza, para a gente colocar aqui na tela? É etica.ted.gp, G de gato, P de Paulo, né? @oabsp.org.br. Esse é um e-mail disponibilizado pelo presidente Carlos Kaufmann
para que qualquer pessoa, ética.ted.gp, isso mesmo, @oabsp.org.br. Perfeito, presidente Luiz Rogério. Qualquer pessoa, advogado ou não, tomou ciência de algo que possa parecer infracional, manda para esse e-mail, com certeza que será analisado. E se Vossa Excelência puder também colocar o site do Conselho Federal, www.oab.org.br, onde tem o banner lá à direita, limites da publicidade na advocacia. O corregedor Ari é muito preocupado com o tema, vinha viajando o Brasil inteiro fazendo audiências públicas, suspendeu provisoriamente por força da pandemia, mas ainda há estados a serem visitados. Então, assim, vamos falar um pouco sobre as lives, doutor Martins. Então, assim, o que me preocupa é assim, realmente, como falei, o provimento 94/2000 precisa ser revisto. Mas me parece que alguns advogados e algumas advogadas têm abusado. Então, assim, eu tenho recebido, e por isso posso falar, e-mails. O advogado pode enviar e-mail? Sem dúvida. A advogada pode enviar e-mail? Sem dúvida. Pode encaminhar para os seus clientes, para os seus conhecidos. Só que, infelizmente, eu tenho recebido alguns e-mails de quem não é nem meu cliente e nem é meu amigo. E me encaminha um e-mail de promoção pessoal. Vou lembrar que temos duas palavras importantes no tema: publicidade e propaganda. Publicidade pode, o Código de Ética permite. Propaganda, não. É um pouco difícil, às vezes, saber o que é uma coisa ou o que é outra. Eu até não sou, talvez, o melhor especialista para falar, mas provoco Vossa Excelência, presidente Luiz Rogério, se já não chamou, para convidar o presidente Marlon Livramento, da subseção de Jales. O presidente Marlon tem uma palestra muito legal, que até acho que já está disponibilizada no site da OAB de São Paulo. O presidente Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos, acho que já inseriu lá. A palestra dele demora uns 30 minutos e ele apresenta muito bem essa divisão de publicidade e propaganda. Então, no e-mail, a pessoa pode mandar e-mail? Pode. Só que, assim, ela tem que mandar e-mail para quem é ou cliente ou para quem é amigo. Se ele está mandando um e-mail de propaganda para alguém desconhecido, penso que pratica infração. Mesma coisa no que diz respeito à linha de transmissão. O advogado pode se utilizar da linha de transmissão? Pode. Para os seus clientes, para os seus amigos. O que ele não pode é pegar todos os telefones que ele tem arquivado no seu celular e mandar, eventualmente, uma propaganda para todos indistintamente. Por quê? Porque as pessoas têm advogados próprios, particulares, e se ela receber a pessoa uma linha de transmissão de alguém que não seja o advogado dela, pode ser uma forma de tentativa de captação indevida de clientela. Nas lives, e aí tem muito a ver com a publicidade. Publicidade é impulsionamento de conteúdo. Isso pode? Pode. Eu posso dizer, olha, em época de pandemia, a pessoa não está pagando aluguel. O que vai acontecer? Ela pode discutir judicialmente? Não pode? Então, se eu trato do conteúdo, não tem nenhum problema. As lives se prestam para isso também. O problema é quando eu passo, através da live, a falar, os meus clientes são o Joaquim, a Maria, o Antônio, eu entrei com uma ação, consegui uma liminar para reduzir o aluguel do Pedro, para despejar a Maria, e eu vejo algumas lives até, e eu vou tomar a liberdade de fazer o ato, a pessoa se levanta, presidente Luiz Rogério e vice-presidente Martins, e parece que ela está entregando o cartão de visita pela live. Ou seja, no fundo, ela está se utilizando da live não para fazer um impulsionamento de conteúdo, mas sim para fazer uma propaganda dela. E aí, nesse sentido, a live realmente fica, a meu sentir, viciada, e aí poderia, então, eventualmente, caracterizar uma tentativa de captação de clientela. O código até, na verdade, fala o termo captar no sentido pejorativo, de que o advogado não poderia captar. Outro dia tratei do tema com o presidente Marlon Livramento. Mas eu faço, se me permitem, uma divisão. Para mim, um advogado pode captar cliente? Sem dúvida. E eu utilizo a palavra captar mesmo. Eu penso que os advogados captam cliente diariamente.
através do boca a boca, fazendo um bom serviço. O que me parece vedado não é a captação de clientela, mas sim a captação indevida de clientela. Essa sim é que me parece que deva ser coibida. E a ideia, justamente nesse tema publicidade, limites da publicidade na advocacia, a ideia é justamente ferir aquilo que, no entender do Tribunal de Ética, do Conselho Federal, efetivamente pode ser uma linha além daquilo que a ética permite. Por isso, e até para realmente evoluir nessa análise, será editado pelo Conselho Federal um novo provimento. A ideia do Corregedoria que fosse editado até o final deste ano, em função dessa paralisação, não sei se conseguirá ser neste ano, talvez no ano que vem, mas a ideia é editar um novo provimento dizendo, isso pode, isso não pode, para facilitar o entendimento da advocacia mais jovem ou mais experiente, no sentido daquilo que ela possa ou não possa fazer. Doutor Martins, não sei se eu abordei um pouco aquilo que me foi indagado e se eu clareei ou se eu atrapalhei. Mas eu gostaria de saber o seguinte, vamos partir então da divulgação de conteúdo, sendo não só lives, como vídeos no YouTube, ou mesmo posts de rede social. Mesmo que seja essa divulgação de conteúdo, isso não tem um limite, o advogado pode fazer quantos ele quiser por dia? Ok, então assim, vou lembrar a todos, e é muito importante, vou aproveitar a sua pergunta, lembrar que no tribunal, aqui em São Paulo, nós temos uma turma deontológica, que nós chamamos, que é a primeira turma do Tribunal de Ética que responde consulta. Então, toda vez que um advogado ou uma advogada tiver dúvida, é importante se utilizar do Tribunal de Ética da turma 1. Vou lembrar também que é uma turma que as sessões são públicas, qualquer um pode participar, e é uma turma presidida atualmente pelo presidente Guilherme Maluf, da subseção de Americana. Ela está muito ágil. A pessoa protocola um pedido em 60, 90 dias no máximo, tem o julgamento da consulta. É a primeira turma que diz isso pode ou isso não pode. Eu não vou me furtar de responder a sua questão, mas, de toda forma, a primeira turma, no caso do Estado de São Paulo, é quem efetivamente pode clarear melhor. Penso eu, doutor Martins, que, de toda forma, se a pessoa estiver propagando conteúdo, não importa fazer mais de uma vez por dia. Ainda que faça 10 propagações de conteúdo, para mim está tudo certo. É melhor do que fazer uma propaganda. Então, efetivamente, aí não me parece que há uma restrição atualmente, né, no que diz respeito ao número de vezes que a pessoa faça uma postagem, mas sim o objeto da postagem em si. Mas é como lhe falei, no fundo, esse novo provimento que virá pode até ser que diga que tem um número determinado, diário ou semanal, mas não me parece ser a questão. A pessoa propagando o conteúdo, eu acho que isso acaba ajudando a advocacia e a cidadania, que me parece o mais importante. Obrigado, doutor Fernando, muito obrigado. Esclareceu bastante aí para nós e para os jovens. Agora, hoje à tarde, nós já tivemos uma live aí com jovens advogados e essas questões também foram bastante questionadas. Eu acredito que agora o doutor esteja clareando bastante para os jovens aí o que eles podem e o que eles não podem fazer. Muito obrigado aí. Depois eu vou ver uma outra pergunta. Inclusive, me parece que quem comandou essa live foi o relator André, né, que é da subseção Isso. da LAPA, que é relator na sexta turma do Tribunal de Ética. Justamente. Fez um brilhante serviço. Um rapaz que começou como defensor, depois virou assessor, hoje é relator e tenho certeza que terá um futuro ainda brilhante, porque é uma pessoa que é muito interessada e é compromissada com a advocacia, não só na LAPA, do Estado de São Paulo. E muito querido por todos nós aqui, viu? A subseção. E ele mandou um grande abraço para o senhor, doutor Fernando Freire, na live. Estávamos juntos nessa live de hoje às 16 horas, mandou um grande abraço. Doutor Fernando comentou sobre o Marlon Livramento e o doutor Marlon fez a nossa primeira live aqui pela subseção da LAPA, na nossa subseção virtual agora. E foi uma live fantástica mesmo, recomendo aos nossos internautas que estão nos ouvindo e não tiveram oportunidade, essa live está no nosso Facebook, basta ir na seção de vídeos ou então no nosso YouTube. Nosso YouTube está lá com diversos vídeos, os nossos conteúdos estão gravados e
os nossos internautas podem acessar. Quero mandar aqui um abraço para esses internautas que fazem a nossa audiência. Doutor Fernando, quero informar que os índices de audiência da nossa subseção da Lapa aqui na internet são índices muito bons. Nós temos aqui uma média de 1.500 acessos em cada uma das nossas lives. Quero mandar um abraço aqui à doutora Amanda Oliveira, doutora Renata Pereira, Fernanda Bralion, doutor João Carlos Navarro, doutora Carla Flude, doutora Lívia Cristina, doutora Marisa Migli, doutor Lincoln Oshino, doutora Maria Cristina Silva, doutora Daniela Andrade, doutor João Carlos, doutora Rosângela Devec Nabarro, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção da Lapa, e informar também que nós estamos ao vivo pela Rede Cidade São Paulo, revista Lapa Mix e revista Pompeia Mix. Doutor Fernando, eu gostaria que o senhor lembrasse mais aos nossos internautas sobre os limites da publicidade na advocacia. Perfeito, presidente. Eu vou aproveitar os nomes citados para saudar especialmente as advogadas na pessoa da conselheira Marisa Migli, que foi referida, que é lá do Vale do Paraíba. Marisa, um grande abraço, agradeço a sua audiência, tenho certeza que a audiência é muito mais por força do prestígio do presidente Luiz Rogério e do vice-presidente Martins do que por mim. De toda forma, assim, para poder lhe responder, falar um pouco mais sobre a publicidade, presidente Luiz Rogério, vou tomar liberdade, já que eu sou sempre muito bravo, né? No fundo, fui conselheiro seccional 3 mandatos, agora sou conselheiro federal, falar um pouco sobre as penas que podem ser aplicadas por eventual desrespeito ao Código de Ética. Vou referir que nós temos hoje 4 penas e meio, né? Então, a pena mais branda, a pena de advertência, depois uma pena um pouco mais severa de censura, a pena de suspensão, que pode variar de 30 dias até 12 meses, a pena de exclusão, para que aqueles advogados ou advogadas que eventualmente tiverem contra si 3 suspensões já com trânsito em julgado ou que praticarem crime infamante e tal, podem ser excluídos também. E, por fim, aquela pena que eu chamo de meia é a pena de multa, que eventualmente pode ser fixada. Para dar alguns números, eu acho sempre importante, presidente Luiz Rogério, referir números. Eu acho que isso ilustra aquilo que não só a subseção da Lapa contribui com a advocacia, mas também todas as demais subseções. Para que todos tenham uma ideia, no ano de 2019, ingressaram no estado de São Paulo 11.200 novas representações. Lembrando que o Estado de São Paulo tem 26 turmas do Tribunal de Ética, sendo 9 na capital e 17 espalhadas no interior e no litoral. Entraram no ano de 2019, 2019 entraram 11.200 novas representações. Foram julgadas 10.200 representações. O acervo do Tribunal de Ética do Estado de São Paulo é de 21.000 processos disciplinares. Foram julgados 3.400 processos pelo mérito, sendo que houve a condenação de 1.560 colegas, nessas penas de advertência, censura ou suspensão. O número isolado, 1.560, é um número talvez pudesse ser preocupante, mas vou lembrar a todos que nós somos hoje ativos cerca de 300 mil advogadas e advogados. Então, o 1.560 representa 0,5%. Então, percentualmente, não me parece que tem uma crise ética na advocacia do Estado de São Paulo. É um percentual pequeno de advogados que são eventualmente apenados. Mas o que eu acho importante referir o número é para demonstrar que as turmas do Tribunal de Ética do Estado de São Paulo não passam a mão na cabeça daquela pessoa que eventualmente cometa infração. Os processos são sigilosos por força do estatuto, há lá uma referência de que o processo é sigiloso. Nós não podemos dizer, então, há um processo contra o Fernando, contra a Maria, contra o Antônio, mas, assim, tenham certeza os internautas de que se a pessoa fizer, o advogado ou a advogada fizer algo infracional, terá um processo, esse processo será analisado com cuidado, com direito de defesa, com a possibilidade de recursos, com efeito suspensivo, mas que, ao final,
poderia haver uma decisão e as turmas do tribunal, vejam, no ano de 2019 apenou 1.560 colegas. E o Conselho Seccional, importante, a doutora Marisa Migli pertence ao Conselho, a Lapa também tem o conselheiro Celso Joia, que integra o Conselho Seccional, no ano de 2019 decidiu pela exclusão de 93 colegas. Então vejam que efetivamente quando o colega ou a colega pratica uma infração muito grave, pode ser excluído e o Conselho Seccional também não se furta a analisar essas questões. No ano de 2019, 93 colegas foram excluídos. Falar um pouco ainda sobre a publicidade, assim, no fundo, presidente Luiz Rogério e vice-presidente Martins, o que nós temos, assim, acho que ter em mente é a evitar a mercantilização da advocacia. Efetivamente, toda vez que o advogado ou advogada se utilizar do Facebook ou da linha de transmissão ou do e-mail ou do Instagram para fazer uma mercantilização da advocacia, ele está praticando uma infração disciplinar. Mais uma vez, é tênue ou é difícil talvez de poder precisar sem a edição do provimento que virá o que é publicidade e o que é propaganda. Mas, de toda forma, tudo aquilo que o advogado ou a advogada faz na tentativa de captar indevidamente o cliente ou de mercantilizar a advocacia, pratica infração. Vou dar um exemplo. Eu sou pai de dois filhos. Fui na escola dos meus filhos para tratar de um tema sobre bullying, um tema que preocupa os pais em geral. Tinha lá uma psicóloga e um advogado. A psicóloga veio, falou sobre o tema, expôs aquilo que pensava. O advogado o que fez? Já tacou lá uma apresentação num data show. Já botou lá a relação de clientes dele. Já começou a contar casos de ganhei 10 mil, ganhei 50 mil, ganhei 200 mil. No fundo, ele foi lá falar sobre bullying? Não me parece. O que ele foi fazer na escola das crianças? Foi captar o pai das crianças como clientes para o escritório dele. Isso pode? Com a devida vênia, penso que não. O azar dele, presidente Luiz Rogério, é que eu estava lá assistindo a palestra como pai e era, à época, presidente do Tribunal de Ética. No dia seguinte, já encaminhei lá a apresentação que ele tinha feito no Data Show para abrir um processo disciplinar contra o colega. Porque no final, ele não estava lá para falar do tema, para fazer a tal do impulsionamento do conteúdo. Ele estava lá para tentar angariar a clientela. E isso, para mim, é muito presente, seja pelos assessores, pelos relatores, pelos presidentes de turma do Tribunal de Ética. Eles analisam caso a caso e, justamente, qual foi a ideia do colega? A ideia foi propagar conteúdo ou foi tentar captar cliente? Eu recebo uma revista semanal. E eu, assim, sempre acabo perturbando o presidente Carlos Kaufmann, porque, assim, eu volta e meia estou lendo lá uma revista semanal que não tem nada a ver com jurídica, né? Uma revista do dia a dia. Sempre tem lá a foto de um advogado, de uma advogada, dizendo: eu tenho a melhor banca, eu sou especializado nisso ou naquilo. Vi outro dia ali uma notícia no jornal, uma foto de um colega dizendo: meu escritório é o melhor escritório da advocacia trabalhista do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Isso pode? Com a devida vênia, me parece que não. Quer dizer, no fundo, ele está tentando, através dessa foto no jornal, captar cliente. Um advogado, às vezes, mais modesto, que fica numa sala sozinho, que seja um excepcional advogado, não estará fazendo isso. E talvez perderá um cliente porque ele pode ter visto lá na revista ou no jornal o advogado, a postura, e resolva migrar de um bom advogado que já o atendia, mas que tem um escritório pequeno, para um outro escritório, pelo fato dele ser um advogado que apareça numa revista semanal ou num jornal. Daí também há uma preocupação. O advogado pode fazer entrevistas na televisão, pode fazer entrevistas no jornal, é um fato realmente discutível. A primeira turma do Tribunal de Ética tem já alguns julgados dizendo que pode, se não for aparecer sempre, pode, se ele não colocar o telefone dele do escritório. Então, assim, como falei, cada caso é um caso. Mas, assim, me preocupa quando a pessoa começa a fazer coisas
com uma frequência grande, e aí, doutor Martins, que não sejam de impulsionamento de conteúdo. Começar a contar casos particulares ou ações proferidas, decisões tal. Eu vou mais uma vez, e a preocupação grande do Corregedoraria é nesse sentido. Mercantilizou a advocacia, isso eventualmente pode caracterizar uma infração disciplinar, e aí, em qualquer meio que a pessoa se utilize, penso que ela pode praticar uma infração disciplinar. Doutor Fernando, normalmente, alguns colegas advogados, eles não possuem muitas dúvidas com relação à advocacia pro bono. Muitos colegas têm até vontade de ajudar, principalmente nessa época de pandemia, onde o espírito de solidariedade está mais aflorado. Então, muitas vezes, existem alguns colegas que colocam assim, eu quero atender um caso por mês de violência doméstica de maneira gratuita. E acabam fazendo até anúncios na internet. Um caso por mês eu vou atender de maneira gratuita. Ele pode fazer isso? Perfeito. Então, assim, vou lembrar para responder indiretamente sua questão. Primeiro, é importante preservar sempre a pessoa que já tem advogado e a pessoa que eventualmente possa estar assistida por um defensor dativo. Então, toda vez que alguém for resolver fazer uma advocacia pro bono, penso que a primeira preocupação e a maior inicial essa pessoa já tem um advogado particular? Se já tem, não vou atendê-lo. Essa pessoa está assistida por um defensor da assistência jurídica do Estado ou de alguma outra forma? Já tem. Também não vou atendê-lo. Por quê? Porque se a pessoa já está assistida por alguém, uma eventual tentativa de captar essa pessoa pode ser caracterizada com uma captação indevida e aí uma prática infracional. Mas, assim, acho, presidente Luiz Rogério, que a pessoa que queira ajudar, e, assim, vou até me socorrer de uma manifestação também do Corregedoraria, para Vossa Excelência terem uma ideia, tanto Vossa Excelência quanto o doutor Martins, por exemplo, o Conselho Federal editou uma manifestação no sentido de para tomar cuidado com advogados que queiram se aproveitar dessa história do pagamento dos R$ 600 de auxílio para tentar captar clientes. É uma coisa que a pessoa não precisa de advogado, ela pode baixar lá o aplicativo ou ir eventualmente no banco e fazer isso sozinho. E tinha, infelizmente, advogadas e advogados que resolveram utilizar, se servir dessas pessoas para captá-las e aí cobrar honorários. Então, minha preocupação um pouco do pro bono é de que forma ele vai ser prestado. Penso, não sei se a subseção da Lapa tem alguma coisa no sentido de atender a eventuais carentes que residam na Lapa ou não, mas assim, eu acho que de toda forma a pessoa que quer fazer o pro bono teria que se aproximar da subseção onde ela esteja situado, conversar com a diretoria para ver se tem alguma forma já estabelecida pela subseção no sentido de fazer um atendimento, eventualmente de receber casos, porque aí eu penso que toda vez que tiver uma subseção da OAB junto no movimento, com certeza esse movimento é correto e não há risco de praticar nada infracional. Me preocupa quando a pessoa quer fazer algo e se utiliza talvez de uma associação ou se utilize de alguma igreja ou de alguma outra forma para tentar, talvez o intuito dela seja positivo, mas aí ela acabe praticando uma infração disciplinar. Perfeito. Doutor Martins, pedi para você baixar um pouco o volume do seu computador. Tá zerado o meu volume já. É que eu acho que eu tenho sido muito chato nas minhas respostas e aí nem o computador do vice-presidente Martins tem aguentado as minhas falas, presidente Luiz Rogério. Vamos lá. Acho que tivemos algum problema aqui em nossas conexões. Martins, doutor Fernando. Acho que tivemos um problema de instabilidade de internet.
Vamos lá, voltou? Voltamos. Instabilidade da internet. Doutor Fernando, essa divisão entre o que é publicidade e o que é propaganda, nós podemos colocar no sentido de que tudo aquilo que busca o cliente, por exemplo, o melhor escritório é o meu, ou eu estou aqui, ou tenho ações, tudo que faz essa movimentação, buscando trazer o cliente, como o doutor colocou, um anúncio de revista, onde coloca lá, o melhor escritório, acho que caiu o doutor Fernando. Caiu. Vamos esperar aí a restabelecer. Eu não ouvi a sua pergunta, doutor Martins, eu tinha caído. Anúncios, por exemplo, em revista, a gente tem aonde está o limite da propaganda e da publicidade. O anúncio da revista no jornal, onde mostra o escritório que ele faz, bem feitinho, com o nome dele, OAB, direito de telefone, e as ações que ele trabalha, o ramo que ele trabalha, nós podemos dizer que isso é uma publicidade, ok? A partir do momento que esse anúncio passa a ter a frase o melhor escritório de advocacia no ramo trabalhista, não cobramos consulta, passamos aí então a ter uma propaganda, podemos dizer assim? Sem dúvida, eu diria para você assim, que no fundo, doutor Martins, não é, eu acho que cada caso ainda é um caso, assim, é difícil poder precisar, sem ter esse novo, né, essa nova regramento do Conselho Federal, daquilo que pode e o que não pode, aí efetivamente cada caso é um caso. Mas assim, o que me parece é que o advogado possa eventualmente aparecer no jornal, escrever no jornal escrito, ou eventualmente participar de um jornal televisivo, né, falando sobre assuntos gerais. Do ponto de vista de história, do ponto de vista de cultura, tal. O que me preocupa um pouco é aquele advogado ou aquela advogada que participe semanalmente ou sempre, seja no jornal escrito, seja num jornal eventualmente televisivo, respondendo dúvidas jurídicas. Porque aí pode parecer eventualmente que ele está se valendo, seja do jornal escrito, seja do jornal da televisão, para eventualmente fazer não uma publicidade de conteúdo, mas sim uma propaganda própria. Então, me preocupa um pouco, efetivamente, esse tipo da forma de apresentação. Eu acho que a pessoa eventualmente ter um canal no YouTube, eventualmente escrever nas suas mídias sociais sobre determinados temas, tal, eu acho que é menor a chance de uma eventual prática infracional do que participar efetivamente de programas de televisão ou eventualmente de escrever colunas em jornais escritos habitualmente. É verdade, e assim, acho que talvez às vezes mais de cidades do interior, existem pessoas que eventualmente escrevem sobre temas diversos, né? Então, aí não me preocupa. O que me preocupa efetivamente é aquela pessoa que fica lá meio que respondendo consultas como se fosse supostamente uma advocacia pro bono, mas que eventualmente no fundo tem um caráter de autopromoção, né? Assim, me preocupa muito efetivamente aquela pessoa, às vezes mais humilde, que vê um advogado ou uma advogada sempre nos jornais, tal, e vê o seu advogado ou sua advogada nunca aparecendo em lugar nenhum. E aí pode às vezes achar que aquele advogado ou aquela advogada que está no jornal escrito ou que está no jornal da televisão é mais competente ou é mais preparado, quando na verdade não tem nada a ver. Então, efetivamente, eu tenho uma certa preocupação deste aparecimento frequente em determinados locais. Acho e tenho certeza que o Conselho Federal, nesse novo provimento que virá, dirá, olha, efetivamente a pessoa pode ter a sua página no Facebook, a pessoa pode enviar linha de transmissão, a pessoa pode participar, estar no Instagram,
talvez dizendo, olha, o advogado é professor, ele tem que ter 2 páginas, talvez uma como professor e a outra como advogado, né? Eu acho assim, eu acho que é importante que a advocacia responda essa consulta do Conselho Federal, porque quanto mais gente se manifestar, mais fácil será vir um provimento que trate bem dos temas. Eu vi aí, doutor Martins, se me permite, assistindo a gente, a presidente da turma do TED de Araraquara, a doutora Márcia Amada. Quero aproveitar para saudá-la. Vi também presente a diretora da CAASP, a doutora Thaís Currosco, que faz um excepcional trabalho lá na Caixa, já que, né, apesar de velho e usando, tal como Sua Excelência, o óculos, a gente às vezes consegue ler uns nomes que aparecem aqui, então não posso deixar de citá-las, todas advogadas voluntárias que ajudam muito a advocacia do Estado de São Paulo. Ela faz a seguinte questão, que eu acredito que já tenha respondido, mas ela faz a seguinte questão: canal de YouTube, pode? Penso que sim, que é possível que o advogado tenha o canal do YouTube. Não me parece claro ainda o que é permitido ou não. Eu sugiro que a pessoa que queira fazê-lo, antes que o faça, formalize uma consulta lá para a turma deontológica, né? Assim, no fundo é aquela história. Eu gosto de me socorrer de uma frase de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele fala assim: tudo o que não puder dizer como fez, não faça. Tudo o que não puder dizer como fez, não faça. Então, assim, penso que melhor do que fazer algo infracional é realmente fazer uma consulta para a primeira turma do TED. Como falei, em 60, 90 dias, o presidente Guilherme Maluf, que preside essa turma, por certo, responderá a dúvida. E aí, tendo a consulta respondida, doutor Martins, o importante é que justamente o colega ou a colega, tendo a decisão, poderá fazer aquilo que a turma disser que pode ser feito, porque as decisões da turma deontológica, elas vinculam as turmas disciplinares, ou seja, se a turma deontológica disser isso pode, nenhuma turma disciplinar pode julgar improcedente. E ao reverso, se ela disser isso não pode, a turma então disciplinar fica obrigada a julgar procedente e aí ver só no que diz respeito à quantificação, a qual pena a pessoa eventualmente terá o seu apenamento, né? Então, assim, acho que é pouco utilizada, mas assim, não gosto de fugir de dar os números. Para Vossa Excelência ter uma ideia, no ano de 2019, a primeira turma respondeu 240 consultas. Então, veja, dá uma média aí, pensando que nós tenhamos umas 10 sessões por mês, por ano, de 24 consultas respondidas. Então, realmente é uma turma que aprecia, gosta disso e as decisões são muito legais. Vou lembrar a todos que antigamente o advogado não podia receber honorários através de cartão de crédito. A primeira turma do Tribunal de Ética de São Paulo deu decisões favoráveis a isso, e aí depois até o novo Código de Ética, que não é tão novo, já é de 2016, permite que o advogado justamente possa receber seus honorários através de máquina de cartão de crédito. Foi uma decisão vanguardista da primeira turma do Tribunal de Ética de São Paulo. Então, assim, eu gosto sempre de provocar a advocacia no sentido de que faça consultas à primeira turma, porque realmente, tendo uma resposta, aí sim é possível adotar aquele procedimento sem risco de praticar eventual infração. O colega cai em erro também, né? É verdade. A doutora Fernanda Bralion faz o seguinte questionamento: podem outras pessoas, não advogados, familiares, amigos e clientes, convidar seus contatos para curtirem páginas do Facebook de um advogado? Então, assim, é mais ou menos como se eu não quiser praticar infração e eu peço para que alguém pratique, porque aí ela não vai ser supostamente apenada por não ser advogado. Para mim, doutor Martins, eu acho que o mais importante assim, no fundo, é a boa-fé. Penso que se foi feito algo no sentido de que a pessoa, sem saber, acabou fazendo uma propaganda de alguém, né, ou avisando, olha, o meu advogado é muito bom, ele é sensacional, tal. Eu acho que se for um ato isolado, único, não me parece um problema.
Agora, se nós verificarmos que aquele colega ou aquela colega normalmente tem gente, familiares, amigos que ficam fazendo uma propaganda sobre aquilo que ele consegue, aí me parece que seria uma forma, uma tentativa de burlar o ordenamento. Então, penso que é aquela história, um caso isolado não vejo problema, mas se for algo reiterado, penso que ainda que sejam manifestações de pessoas que não são advogadas, como no fundo o que se quer é efetivamente fazer uma propaganda de um colega ou de uma colega, que isso eventualmente seja interpretado como uma atitude infracional. Perfeito. É usar o terceiro para fazer a propaganda. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguém. Doutor Luiz Rogério, por favor. Doutor Fernando Freire, doutor Martins, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa live. Tema muito importante para os nossos colegas e vamos ter que fazer uma segunda, doutor Fernando. Presidente Luiz Rogério, é sempre um prazer estar fisicamente ou virtualmente na subseção da Lapa. Toda vez que estive lá, na antiga casa, que já ficou para trás, e especialmente na nova casa, que é maravilhosa, né? Para mim é uma razão. Se Vossa Excelência me permite, apenas eu me obriguei comigo mesmo, numa fala final minha de despedida, é que eu me obriguei, já fiz isso na Lapa, sou advogado, né? Sou formado em 89, então faz mais de 30 anos, e eu confesso que eu só conheci que a OAB tinha uma colônia de férias no ano de 2016 ou 2017, por aí, quando eu soube que tinha, e aí estive lá nessa colônia, e eu não me canso, e me obriguei lá com a gerente, que chama Juliana, lá, em que em todo lugar que eu fosse, fisicamente ou virtualmente, que eu falaria sobre a colônia. Então, como temos vários advogadas e advogadas participando como internautas, ou mesmo aqueles que não estejam participando, mas que os internautas conheçam, eu faço questão de referir que a OAB de São Paulo me parece que é a única que tem uma colônia de férias que fica situada na cidade de Três Fronteiras, perto ali perto ali de Santa Fé do Sul, mas não é Santa Fé, é Três Fronteiras. Mais ou menos daqui da capital dá uns 620 quilômetros. É longe, tem um monte de pedágio, mas é um lugar muito prazeroso. Já estive lá, eu, minha mulher, meus filhos, passamos lá uma semana. O custo é muito subsidiado, basta para poder fazer a inscrição se utilizar do site da CAASP, né, da Caixa de Assistência. O presidente Marlon é o presidente também da colônia e ele gosta muito de receber os advogados e advogadas lá para bater papo, conversar. Então, se Vossa Excelência me permitir, o doutor Martins, quero só aproveitar para fazer uma propaganda, e uma propaganda efetiva, de que a Seccional de São Paulo tem essa colônia de férias lá em Três Fronteiras e gostaria que a advogada e o advogado que queiram fazer um passeio diferente, lá tem lugar para pescar, tem lugar para tomar uma cervejinha, tem lugar para passear, é perto do Mato Grosso do Sul, assim, que vá e que frequente a colônia de férias, e se possível, quando chegar lá na recepção, fala: Juliana, ó, eu ouvi o Fernando Freire falando da colônia de férias e estou aqui para conhecer. É um lugar muito prazeroso. E para encerrar minha fala, agradecendo mais uma vez tanto Vossa Excelência, presidente Luiz Rogério, como o vice-presidente Martins, que me aturaram nesses minutos aqui, provocar todos os advogados e advogadas que puderem que compareçam e conheçam a colônia de férias da advocacia lá em Três Fronteiras. Aliás, doutor Fernando Freire, eu já me comprometi com o presidente Marlon que assim que acabar essa pandemia, assim que as coisas estiverem normalizadas, nós da Lapa estaremos lá na colônia de férias. Isso já está, é compromisso nosso. Eu, doutor Martins, doutor Wagner, doutora Cristina, doutora Adriana, nossa conselheira Kátia Dias, nós estaremos lá para fazer uma visita nessa colônia de férias. Eu ainda não estive lá, tenho muita vontade. Confesso que já tentamos aqui na Lapa organizar algumas excursões, mas ainda não conseguimos, mas na próxima vez vai dar certo sim. E quem sabe o nobre conselheiro, doutor Fernando, vai com a gente também, né? Será um prazer. Inclusive lá nós precisamos provocar o diretor Aislan, que tem um rapaz lá que ele conhece chamado Foguinho,
que faz um porquinho lá sensacional. Delícia! Com a presença da diretoria da Lapa, provavelmente o diretor Aislan vai pedir para o Foguinho fazer não um, mas vários porquinhos lá para a gente poder fazer um churrasquinho. Vamos sim, vamos fazer uma caravana, vamos levar um monte de colega, porque aqui na Lapa a gente gosta de festa. Aqui na Lapa, o advogado da Lapiano é festeiro e a gente gosta de agito. Doutor Fernando, uma honra, prazer receber Vossa Excelência, esse gigante não só da advocacia, mas da OAB. Quero aqui dar os parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho, pela dedicação, e saiba que a OAB da Lapa ela é parceira desta gestão. Nós apoiamos a gestão Caio Augusto, essa diretoria maravilhosa, estamos sempre juntos, acompanhamos sempre o trabalho desse conselho maravilhoso. Tenha certeza que aqui na Lapa nós também estamos e queremos fazer a diferença juntamente com essa diretoria, essa maravilhosa diretoria do Conselho Seccional, juntamente com o Caio Augusto e com o presidente da Avanzo da CASP. Quero aqui deixar um abraço apertado, virtual, obviamente, né? Nós estamos sofrendo muito porque não podemos dar esse abraço e eu gosto muito de abraçar as pessoas, esse calor é muito importante. Deixar um abraço caloroso aqui para Vossa Excelência, para os nossos internautas, ao doutor Martins também, que eu e o Martins, a gente se fala diariamente, né, Martins? Reuniões todos os dias, só que 2 meses a gente não se vê, né? É tão estranho isso. E eu queria abrir aqui o microfone para que o doutor Martins também possa fazer as suas considerações finais. Fernando, eu só tenho a agradecer, primeiramente. Só tenho a agradecer a presença do doutor aqui com a gente, mesmo que virtual. É sempre muito bom ter amigos por perto. E o doutor é um amigo que a gente tem uma consideração e traz no coração há muito tempo. Como o doutor Luiz Rogério falou, nós somos muito gratos e estamos, assim, ombro a ombro com a atual diretoria da seccional, o doutor Caio, o doutor Ricardo, todos os diretores. Estamos aqui trabalhando, somos soldados aguerridos na causa da advocacia. O doutor falou aí que lá na nossa colônia de férias tem torresmo, cerveja e peixe fresco. Vai ter que ir para lá, não tem jeito, né? Vai ter que aqui na Lapa, quando a gente entra com um saco de carvão na subseção, já faz fila na porta para comprar convite. Então o pessoal gosta de festa e gosta de churrasco, né? Vamos ter que ir para lá mesmo. Muito obrigado pela presença, foi um prazer tê-lo aqui, o seu conhecimento, os seus esclarecimentos, tenho certeza que ajudaram bastante os advogados aqui que estão participando. Agradeço a todos os colegas que participaram da nossa live de hoje, ao doutor Luiz Rogério pela oportunidade de estar aqui comigo fazendo essa live e conversando com o doutor Fernando. Acredito que a doutora Cristina teve um problema em particular, não conseguiu vir a tempo, mas nosso abraço para a doutora Cristina, tesoureira querida, nosso abraço para a doutora Adriana, para o doutor Wagner e para todos os advogados aí da Lapa que estão com a gente. Muito obrigado, tenha uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Rogério. Eu queria, antes de encerrar, só dizer que amanhã, às 19h30, teremos mais uma excelente live com o tema Desafios e Perspectivas para as Eleições de 2020. Teremos aqui a presença do Dr. Alexandre Luiz de Mendonça Rolo, que é advogado, conselheiro seccional e diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Agradeço a todos. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigado, doutor Martins. Obrigado aos internautas e até amanhã. Forte abraço. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Obrigado. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Amém. Abraço a todos. Tchau, tchau.